Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Laila. Sejam bem-vindas a mais uma jornada acadêmica da Unigama Digital. Nesse período, né, em 2025.1, a gente está realizando ela totalmente gravada. Isso tem algumas vantagens, né, principalmente para aqueles alunos que não conseguem estar presentes no horário marcado nas palestras ao vivo, e eles têm a oportunidade de participar e também receber o certificado ao final das palestras. Então, é uma inovação e a gente está tentando ver se vai funcionar e trazer melhorias, né, para o próximo semestre, de repente, com as palestras ao vivo, e deixando elas gravadas por um dia, 2 dias, para que os demais colegas que não consigam assistir essas palestras ao vivo consigam assistir posteriormente, né? Mas isso vai ser num segundo momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação com injetáveis. É um tema bem atual, né? Hoje muitos de nós estamos trabalhando com injetáveis, seja no curso de estética, no curso de biomedicina, né? E os outros demais cursos, como nutrição, educação física, eles podem estar se beneficiando dessas práticas, né, trabalhando de forma multidisciplinar, em parcerias com outros profissionais, e até mesmo os demais cursos, né, que não estão diretamente envolvidos com a área da saúde, mas que queiram empreender dentro de uma área, né, voltada para a estética ou para a saúde. É uma oportunidade de entender melhor como funciona essa prática. Bom, então vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para a gente ir pontuando alguns pontos chaves importantes dentro da suplementação com os injetáveis. A princípio, a gente precisa entender, então, o que seria suplementação, né? Então, suplementar um paciente é você poder adicionar algo que falta dentro do dia a dia desse paciente, a fim de beneficiar a saúde e o bem-estar dele. Tá? Então, existem diversas formas de você suplementar, e a suplementação ela vem quando na alimentação do dia a dia, ou com um complemento, né, alimentar ou nutricional, não vem atendendo a expectativa e a necessidade daquele paciente ou daquele público-alvo. Então, a gente pode suplementar de diversas formas, né? A mais tradicional é a suplementação por via oral, com formas farmacêuticas, né? Como comprimido, xaropes, shakes, cápsulas, sachês, né? Quando eu tenho conteúdo em pó, que ele vai ser disperso em um meio líquido, seja aquoso ou não. Então, a gente tem aí as formas de suplementar por via oral. Mas nós podemos suplementar também através da via injetável, utilizando principalmente o tecido subcutâneo, quando eu falo de administração subcutânea, mas a gente pode realizar essa administração injetável de forma intramuscular e até mesmo endovenosa, para algumas classes específicas, como da enfermagem. Então, quando eu penso em suplementar com injetável, estou falando da administração de nutrientes pela via injetável. E qual o benefício, né, de administrar um suplemento por via injetável? É onde eu administro e tenho ali quase 100% de biodisponibilidade, dependendo da via de administração. Então, se eu administro por via subcutânea ou por via intramuscular, eu não chego a ter 100% de biodisponibilidade, mas eu tenho ali, em média, de 70% a 80% ou até mesmo 90%, dependendo do tipo de produto que eu estou administrando. E quando eu faço essa suplementação por via endovenosa, que a gente hoje chama de soroterapia,
aí sim eu vou atingir uma absorção de 100%, e eu digo que esse produto ele está 100% biodisponível, porque ele chega na sua concentração total na corrente sanguínea. E essa biodisponibilidade por via injetável, ela é muito superior à administração por via oral, porque todo produto administrado por via oral, ou a maioria deles, sofrem o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Para quem não sabe, metabolismo de primeira passagem é aquela biotransformação que um suplemento, que uma droga ou que um alimento vai sofrer antes de cair na corrente sanguínea principal. Por quê? Porque lá no meu intestino eu tenho uma circulação chamada circulação porta, onde eu pego parte de tudo aquilo que é absorvido no intestino e jogo diretamente para o fígado, onde ele vai ser metabolizado. E o fígado, por si só, é o órgão de excelência da biotransformação do nosso organismo. É ele responsável pela maioria dos processos metabólicos que ocorrem no nosso corpo, tá? E esse processo, né, de suplementação injetável, ele requer um acompanhamento profissional. Mas que tipo de profissional? O profissional habilitado a administrar medicamentos ou suplementos de forma injetável. E ainda, né, falando sobre a suplementação dos injetáveis, existem diversos tipos de injetáveis. Os principais são as vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Então, que tipo de vitaminas? Aquelas vitaminas do complexo B, a vitamina D, a vitamina C, o ferro, o zinco, o magnésio, cálcio, são minerais importantes. Silício, que tem sido muito utilizado, selênio, que é um potente antioxidante por fator de diversas reações metabólicas do nosso corpo, são minerais que podem ser suplementados por via injetável. Os aminoácidos hoje está muito em alta essa suplementação, principalmente quando a gente tem um público que é focado, né, na suplementação esportiva. Então, eu posso fazer administração de BCAA, onde eu tenho valina, leucina e leucina, que são os 3 principais aminoácidos para o ganho de massa muscular. Estou falando os 3 principais, não os únicos, mas eu tenho também a própria L-carnitina e arginina, que são substâncias que a gente pode estar utilizando para fazer um booster metabólico, né, que a gente chama de acelerador metabólico, associado a substâncias como a cafeína, a teatrina, que são substâncias termogênicas, que num pré-treino vai favorecer aquele paciente que precisa acelerar o gasto calórico, né, ou aumentar a produção de ATP de alguma forma, sem precisar gastar músculo, né, que hoje a gente tem um problema muito sério que público-alvo, quando ele quer ganho de massa muscular, ele tem que ser modulado para que não se haja o catabolismo durante a atividade física. E aí é necessário fazer a administração de alguns aminoácidos, minerais e vitaminas num pré-treino para que eu faça o anabolismo e no pós-treino vir novamente com esses suplementos para que eu tenha uma recuperação celular e evite a degradação daquele músculo já existente, né, daquela massa muscular já pré-existente. Então, os suplementos injetáveis, eles nos auxiliam e muito, né, na suplementação esportiva, mas também eu posso fazer uso dessas substâncias quando eu penso em emagrecimento. Então, aquele meu paciente que faz um tratamento de emagrecimento, eu posso estar administrando não só os aminoácidos, mas substâncias termogênicas, o próprio medicamento como uma furosemida, que melhora a retenção hídrica, então, que vai trazer aí muitos benefícios, mas eu também posso suplementar com ativos chamados de antioxidantes, que estão muito em alta hoje, né? Por quê? Os antioxidantes, eles podem ser vitaminas, eles podem ser minerais, mas eles também podem ser substâncias específicas, como a coenzima Q10, como o ácido alfa-lipoico,
como uma astaxantina, um beta-caroteno, que vão trazer benefícios, né, para a saúde do indivíduo como um todo, porque eles são substâncias que são cardioprotetoras, são substâncias hepatoprotetoras, então também são substâncias que vão dar um booster metabólico, então aquele paciente que precisa melhorar o desempenho, né, que ele é um atleta e ele precisa render mais no treino, é importante suplementar com uma coenzima Q10, com ácido alfa-lipoico, porque são substâncias que aumentam a produção de ATP, então, associado a um carboidrato como a derribose, vai potencializar essa produção e vai impedir que a gente utilize o próprio músculo, né, na produção do ATP. E então a gente consegue ganhos excelentes, além de serem potentes antioxidantes. Quando eu falo que são substâncias potentes antioxidantes, por quê? Porque elas têm a capacidade de proteger membrana plasmática celular e também o núcleo celular, que é o nosso DNA celular, impedindo mutações gênicas. Então, também os antioxidantes hoje, eles entram como suplementos importantes na proteção contra o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Tá? Então, a gente tem aí como um recurso de grande valia dentro da saúde hoje, e não só na saúde, mas na estética também. Ainda falando dos suplementos, né, por via injetável, a gente precisa também ter um cuidado e entender quais são as vias de administração. Então, como eu falei lá no início, a gente tem as principais vias de administração injetável, e aí a gente utiliza muito a via subcutânea, que é uma via de administração diretamente no tecido adiposo. E quando a gente estuda, a gente sabe que tecido adiposo ele é um tecido de reserva, então eu posso administrando aminoácidos que vão ser liberados lentamente para a corrente sanguínea, mas eu também posso administrar outras substâncias importantes para o nosso metabolismo. Quando eu quero uma ação mais rápida, né, mais imediata, como no caso de um pré-treino, eu posso fazer essa administração por via intramuscular, e dependendo do meu ativo, ele cai diretamente na corrente sanguínea em questões de minutos, e esse tempo pode variar de 10 a 30 minutos, e é um tempo ideal aí para administrar e dar tempo desse paciente que treina chegar na academia ou chegar no local do treino e desempenhar suas ações, né? Lembrando que quando eu penso em tecido intramuscular, eu estou pensando num tecido extremamente vascularizado, onde eu tenho ali um aporte sanguíneo muito grande, e o sangue ele é 100%, né, ou quase 100% não, mas a maior parte da sua composição é água. Então, a gente vai sempre dar mais ênfase ou mais, não importância, mas preferir produtos injetáveis hidrossolúveis, né, à base de água, onde o meu veículo é a água ou o soro fisiológico. Isso diminui muito a dor local e a dor na aplicação, e também favorece a chegada desse produto na corrente sanguínea sistêmica, devido a essa facilidade, né, de permear por essas vias, por ser extremamente vascularizado. Quando eu falo de uma suspensão ou de uma emulsão, eu tenho ali um produto que vai ter uma maior dificuldade de chegar até esse sistema, então logo ela demora um pouco mais por essas vias. E quando eu administro o meu produto diretamente na corrente sanguínea sistêmica, eu chamo via intravenosa ou endovenosa. E aí eu tenho 100% de absorção, eu tenho que tomar cuidado que nessa via só pode ser administrado substâncias indicadas para administração endovenosa, tá? O mesmo serve o critério para intramuscular. Eu não posso administrar produtos subcutâneos nas vias intramusculares e nem na endovenosa, porque eu posso provocar um choque anafilático no meu paciente. Então, eu tenho que ter esse cuidado também na administração de suplementos, né, injetáveis, para quem é aí o profissional da área que vai aplicar.
Ainda falando dos injetáveis, nós temos alguns benefícios, né, principais, como a absorção otimizada, que eu estou falando desde lá do início, né, onde eu tenho 100% de absorção endovenosa e quase 100% de absorção quando a gente fala da via intramuscular. Nós temos resultados mais rápidos, uma dosagem mais precisa, então não precisa concentrar esse produto, a gente não precisa aumentar a dose desse produto, a concentração ela já vem ideal para administração local ali, intramuscular ou endovenosa ou subcutânea. Eu tenho um tratamento mais direcionado, então eu tenho foco nas minhas deficiências específicas quando eu falo da ação clínica ou do meu interesse em específico quando eu falo de estética e suplementação esportiva. Bom, ainda falando da via de administração, né, e da aplicação desses suplementos por via injetável, eu tenho diversas indicações, então eu posso utilizar esses recursos nas deficiências nutricionais, né, corrigindo carências vitamínicas, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, vitamina D. Eu posso estar utilizando uma fadiga crônica, principalmente associada a algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, né? Eu posso estar utilizando também na recuperação física, então aí para quem é educador físico, para quem vai ser educador físico, para quem trabalha na estética, para quem é nutricionista, é um recurso bem interessante no pré e no pós. Na imunidade, então, também podemos trabalhar com foco clínico, melhorando a imunidade do paciente, utilizando alguns minerais, algumas vitaminas, como, por exemplo, o zinco, como a vitamina B1, que são duas substâncias importantes, né, no controle da imunidade do indivíduo, mas também alguns fitoterápicos, como, por exemplo, a equinácea, que é um fitoterápico muito importante para manutenção aí da imunidade do indivíduo, principalmente nesse período de inverno, outono, onde a imunidade tende a baixar mais, mas não só em questões de sazonalidade, mas também aplicações em pacientes imunodeprimidos, seja por uma doença em específico ou por um estado, né, devido ao uso de um determinado medicamento em questão. Então, a gente tem aí diversos recursos e benefícios, né, nas suas indicações clínicas desses suplementos. Existem os riscos e as contraindicações associadas principalmente a cada tipo de produto a ser utilizado. Então, podem algumas substâncias gerar reações alérgicas quando existe uma história pré-existente. Por exemplo, o paciente com alergia a frutos do mar tem que tomar cuidado na administração da L-carnitina, por exemplo, que pode causar choque anafilático nesses pacientes. A gente tem ali que ter cuidado com a biossegurança, é importante para prevenir as infecções, usar sempre produtos descartáveis e tomar cuidado com as superdosagens, que isso pode levar a uma toxicidade do produto. Então, controlar, né, direitinho a dose a ser administrada de cada suplemento e conforme a necessidade de cada paciente, tá? Os protocolos de aplicação, eles são específicos para cada público, né? Então, dependendo do meu público, do meu interesse ou da minha área de atuação, eu posso trabalhar com boosters energéticos, detoxificação, eu posso trabalhar com substâncias com fins estéticos, né, melhorando também não só a parte metabólica geral, mas também do metabolismo da própria pele, epiderme, derme, com administrações que aí não são nem só subcutâneas, mas intradérmicas também. E eu posso melhorar o desempenho atlético usando diversos aminoácidos, minerais, né, e vitaminas. Temos que levar em consideração sempre a regulamentação e a segurança. O que seria a regulamentação? As legislações vigentes sobre a prática da administração de suplementos e de ativos injetáveis. Então, cada classe ou cada profissão tem uma regulamentação
pelo seu conselho de classe, que vai permitir até onde você pode atuar. Por exemplo, hoje na farmácia, a gente pode estar fazendo essa administração tanto nas farmácias e drogarias, quanto nos nossos consultórios farmacêuticos, trabalhando desde a intradermoterapia, né, até a aplicação subcutânea e intramuscular. Hoje se discute muito a aplicação endovenosa. A princípio, ela se restringe à classe da enfermagem e à classe médica, mas alguns colegas, né, vem utilizando desse recurso, uma vez que não há nada que permita, mas que também não proíba. As demais classes, biomedicina, educação física, nutrição, vai ter que se atentar à sua regulamentação diante dos seus próprios conselhos, tá bom? Utilizar sempre produtos registrados no Ministério da Saúde e na Anvisa e autorizados pelos mesmos, a aplicação sempre por profissionais habilitados e deve-se fazer sempre um monitoramento e um acompanhamento clínico, né, ao longo dessas administrações, tá? Levando em consideração que a gente está falando de um paciente, né, de uma vida, a gente precisa, então, se atentar a esses riscos associados às aplicações, e todo o protocolo ele vai prever aí uma avaliação, ele deve ser individualizado, ou seja, personalizado, informar o paciente sobre os benefícios e as limitações da técnica e fazer esse monitoramento regular dos resultados. É uma prática que traz grandes benefícios, tá, dentro da saúde. Ela é importante também para aquele paciente que tem uma maior dificuldade de deglutição de comprimidos, cápsulas grandes, ou que vai fazer uso de muitos suplementos, e a gente pode optar por alguns que são mais caros por via injetável, e aqueles mais em conta, onde a gente precisa de uma administração diária por via oral. Então, isso vai contribuir muito na adesão do paciente ao tratamento, né, e ao procedimento, e traz grandes resultados, né, durante a administração e o tratamento com essa suplementação por via injetável. Então, espero que tenha contribuído aí bastante para o aprendizado de vocês. Quem tiver dúvidas pode deixar as perguntinhas, né, logo no painel aí abaixo, que eu estarei tirando a dúvida de vocês posteriormente. E muito obrigada pela participação do nosso evento. Encontro vocês em breve.